Bom pessoal, saudações. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a utilização de um componente chamado RadioBottom. É um componente usado para a criação de lista de valores, onde o usuário vai poder escolher uma das opções apresentadas. Então vamos lá, abrir um projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui, só certificar o C#, Windows Application. Vamos chamar ele aqui de PRJ calculadora com opção. Calculadora com opção. Create. A ideia é bem simples. Nós vamos fazer uma aplicação que vai receber dois valores, dois números reais, e vai apresentar para o usuário uma lista de opções onde ele vai escolher a operação que vai ser realizada. Soma, subtração, multiplicação ou divisão. Então, para isso, vamos aqui pegar os nossos componentes. Vamos fazer a alteração primeiro do formulário, né? Vou trocar aqui o nome do formulário, vou chamar ele de FRM Calculadora. Aqui em cima vamos trocar o text dele. Vamos colocar assim, ó. Opa. Vamos clicar aqui. Vamos chamar só de calculadora. Vamos colocar esse título. Ok? Mudar a posição do formulário na propriedade Start Position para Center Screen. Para ele, ao abrir, ficar centralizado na tela. Vamos relembrar aqui a utilização da propriedade Backcolor para trocar a cor de fundo do formulário. Vamos escolher uma cor aqui, pode ser essa. Aumentar um pouquinho. E gravar, né? Lembrando que é recomendável fazer gravações periódicas do seu projeto. Salvamos. Agora vamos colocar aqui dois componentes label. Primeiro, que vão representar as mensagens de solicitação de entrada do primeiro número e do segundo. Vocês reparem que, a exemplo das outras práticas, eu não troquei o nome do label. Não é necessário. O label vai ser usado apenas para poder exibir a mensagem, não vai ter outra utilização dentro da aplicação. Então vamos pegar aqui a propriedade text, colocar só, digite um número. Depois a gente faz a formatação de todos os labels, text box aqui, melhora um pouco a fonte, muda a cor e etc. O segundo label nós vamos trocar somente o text dele, digite outro número. Perfeito. Ajustar aqui. Vamos colocar aqui outro label, que é onde vai aparecer o resultado. Esse label aqui, trocar o text dele para resultado. Perfeito. Agora vamos colocar três text boxes para representar os dados de entrada. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou tentar fazer o alinhamento. Outro text box aqui para representar o outro número que vai ser digitado. E aqui o terceiro text box que vai mostrar o resultado. Ok. Gravar. Vou baixar aqui um pouquinho para a gente poder colocar o botão de comando. Esse text box, eu vou trocar o nome dele para txt valor 1. Esse segundo text box, eu vou chamá-lo de txt valor 2. Aqui no caso dos text box, eu estou fazendo a alteração dos nomes, que eu vou precisar de utilizar esses identificadores na hora de escrever as rotinas de código. Ok? E esse text box aqui, que é o do resultado, vou chamá-lo de txt resultado. E exemplo que já foi apresentado, salvo engano na prática anterior, eu vou mudar a propriedade enable dele para false. Porque esse text box ele vai ser usado para exibir o valor calculado pelo programa. Então ele não vai permitir alteração. Dessa forma, a gente rodar a aplicação aqui, ó, só para vocês poderem entender um pouco melhor. Nos dois primeiros text box a pessoa vai poder digitar um valor, mas nesse aqui ela não vai poder fazer nenhum tipo de edição. Esse text box vai ser usado apenas para exibição do resultado. Ok? Bom, agora é o seguinte. A ideia é que o usuário escolha uma das 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Para isso,
nós vamos criar uma lista de valores através do componente chamado RadioBottom. Esse aqui, ó. Então nós vamos colocar 4 RadioBottoms aqui no formulário. Eu boto 1, 2, 3. Então aqui os 4. Ok? Vamos selecionar todos os objetos aqui. Mudar a fonte deles. Vou aumentar o tamanho da fonte. Ajustar aqui para ficar um pouco melhor de enxergar. Desses aqui, ó. Vou colocar, mudar a cor também. Fora e cola. Vou colocar branco, né? Acho que aqui vai ficar mais fácil de enxergar. Porque a cor de fundo ela é mais escura. Beleza. Então fizemos a alteração aqui. Certo? Preste atenção numa coisa. Quando a gente rodar a aplicação, demora um pouquinho, né? Tem que esperar. Olha o que acontece nos RadioBottoms. Esse aqui é um grupo de opções. De acordo com a necessidade, o usuário vai clicar na opção que ele quer. E reparem que, ao selecionar uma opção, a opção anterior ela é desmarcada. Então essa é a ideia do componente RadioBottom. Ele serve para criar uma lista de valores, tudo bem? Onde o usuário vai poder escolher um, independente da quantidade que você colocar. A nossa ideia é que cada botão desse aqui represente uma das operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. E depois nós vamos fazer uma rotina dentro do botão de comando, vamos inserir esse objeto também, que vai verificar qual botão, qual opção o usuário selecionou e, de acordo com essa seleção, fazer diferentes ações, diferentes cálculos. Vamos configurar primeiro os nossos RadioBottom, depois a gente coloca o botão de comando. Então, olha só. O que a gente pode mudar aqui para o RadioBottom? Primeiro, o nome dele. O padrão que eu uso é RBT. Esse aqui vai ser o botão para soma. Na propriedade text, a gente troca o texto, a mensagem que vai aparecer na frente do objeto. Então, soma. Ok? Vamos trocar dos 4 botões. Soma. Esse aqui eu vou chamar de RBT diferença, sem essa cedilha. RBT. Diferença. Né? Nome de objeto, a gente não coloca acento, não coloca cedilha, não coloca nada disso. Um caractere especial que a gente coloca no nome de objeto é o sublinhado. Agora, aqui no texto, que é o que vai aparecer na frente, não tem problema. A gente pode vir aqui, ó. Diferença. Tudo bem? Então, esse aqui, soma, diferença. Vamos chamar esse aqui, vai ser da multiplicação. RBT multiplicação. Sem cedilha e sem tilde, que é o nome do objeto. Bom, e na propriedade text, vamos colocar aqui o que vai aparecer na frente. Multiplicação. O texto que você está colocando no RadioBottom, ele não precisa ter o nome igual ao nome do botão. Tá bom? Isso aqui é só um texto. Se você precisa colocar aqui multiplicar, por exemplo, não tem problema. Ah, mas o botão chama RBT multiplicação. Isso não tem nada a ver. O que eu colocar aqui, mesmo que seja uma palavra que não tem nada a ver com a utilidade do botão, o programa vai aceitar, claro, né? Mas é recomendável que a gente coloque um texto que o usuário vai entender para que aquele botão serve. RBT divisão. Opa, esqueci de trocar o text dele aqui. Propriedade text divisão. Então, olha lá, no text aparece a legenda. Perfeito? Vamos salvar. Reparem que se a gente rodar a aplicação agora, vamos aguardar. Olha lá, ela já está pronta para receber os valores e já dá ao usuário a opção de escolher a operação que ele quer realizar. Tá bom? Clica no botão, automaticamente o que estava selecionado antes passa a ficar desmarcado. É recomendável, quando você faz a criação de uma lista usando o RadioBottom, usar um componente de agrupamento. Eu gosto de usar esse aqui, ó, Groupbox. Certo? O que é o Groupbox? Olha só. Vamos colocar ele aqui na tela. É isso. Ele delimita
o grupo de opções. Vamos trocar aqui o forecolor dele também para branco, para ficar no padrão da aplicação. Vou colocar uma legenda especial. Escolha operação. Vou trocar só esse texto aqui em cima. Aqui, ó. Eu não troquei, ó. Engraçado, eu troquei a cor dele aqui, não foi. Eles passaram para o white. Não foi, não sei porquê. Vamos deixar assim para a gente não perder tempo. Tá bom? Acontece o seguinte, pessoal. Esse componente, ele não tem a função só estética, não. Tá bom? O que acontece é que quando a gente tem mais de uma lista usando o RadioBottom, você deve agrupá-las. Pode ser através do componente Groupbox. Por quê? Se você tem dois grupos de opções, pensa no seguinte, uma aplicação que está fazendo o cadastro de alunos de uma escola. E aí você tem uma opção lá assim, série que o aluno estuda. E coloca as séries representadas através do RadioBottom. Primeira série, segunda série, terceira série, por exemplo. E tem um outro grupo que é turno. Você coloca manhã, tarde e noite. Perfeito? Se você não criar cada grupo de opções dentro de um Groupbox aqui, a sua aplicação vai entender que os 6 botões formam um grupo só. Mesmo que você separe na tela, coloque um do lado, outro do outro, você colocar um label em cima, a aplicação ela vai entender que é tudo um grupo de opções só. Então você vai fazer a seleção, por exemplo, lá no botão da série, quando você clicar para escolher um turno, ele vai desmarcar a série. Correto? Agora, se você usar um Groupbox, isso não vai acontecer. Então, além da função estética, essa moldura, né, para deixar a aplicação com apresentação melhor, ele serve também para poder fazer esse agrupamento de opções, caso você tenha necessidade de criar duas ou mais listas distintas dentro do seu programa. Tudo bem? Agora nós vamos colocar aqui o botão de... Vou tentar subir isso aqui só um pouquinho, dar um ajuste aqui na layout. Aqui tá bom. Nós vamos colocar aqui o nosso queridíssimo botão de comando. Vamos colocar ele aqui, por exemplo. Vou colocar ele maior, né, para chamar a atenção. Eu vou trocar o nome dele aqui, vou chamá-lo de BTN calcular, por exemplo. A fonte dele ali não ficou muito boa, branca. Então vamos colocar a fonte cor preta de novo. Fica mais visível, né? E a propriedade de text aqui, ó. Ver resultado. Por exemplo. Se vocês quiserem aumentar ele aqui um pouquinho. Vamos colocar a fonte tamanho 10, tamanho exemplo dos outros, só para ficar no padrão. Beleza. Então agora é o seguinte, vamos fazer a codificação desse botão e de modo que a aplicação seja capaz de calcular o resultado da operação escolhida e mostrá-lo aqui nessa caixinha de texto. Joia? Eu não falei para vocês, vou mostrar agora, que o RadioBottom tem uma propriedade muito importante chamada checked, que é essa aqui, ó. Qual que é a ideia dessa propriedade checked? Ela recebe dois valores, false ou true. Quando a caixa está desmarcada, desculpem, o valor da propriedade checked é false. Quando a caixa está marcada, o valor dela é true. Tá vendo aqui, ó? Eu mudei o valor do checked para true, a caixa ficou marcada. Então, durante a execução da aplicação, como que nós vamos fazer para ela verificar qual foi o botão selecionado pelo usuário? Nós vamos testar para cada um deles a sua propriedade checked. Aquele que estiver com checked verdadeiro é o botão selecionado. Ok? Então vamos fazer algo do tipo... Vocês vão ver agora aqui, ó. Dentro do botão clique, ou desculpe, dentro do evento clique do botão BTN calcular, que é esse aqui, né? Nós acabamos de abrir. Dentro do evento clique desse botão, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar duas variáveis. Vou chamar de V1, que para representar o primeiro valor, V2 para representar o segundo, e resultado para representar o terceiro. O resultado eu vou colocar começando com 0. É a variável que vai receber o cálculo, né, que a aplicação tem que fazer. Bom, então é o seguinte. Nós vamos pegar os dados de entrada e armazenar em variáveis. O valor digitado dessa caixinha vai para uma variável
Nós já explicamos isso nas primeiras práticas. Fica mais fácil a gente montar as rotinas de cálculo usando a variável do que usando a caixa de texto diretamente. Bem, então aqui, ó, vou fazer o seguinte. A variável V1, ela vai receber o valor da primeira caixinha, chamada txt, valor 1, o valor convertido para double. Tipo double, como vocês já sabem, é um tipo que armazena números com parte decimal, números reais. V2 recebe double.parse txt valor 2.text, certo? Ponto .text aqui é a propriedade que pega o valor que foi digitado na caixinha, esse valor vai ser transformado para double e armazenado na variável que foi colocada aqui no início da expressão. Vamos salvar aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer então o teste da opção que foi selecionada. É porque a lógica é bem simples. Se a pessoa escolheu esse botão, o que o programa tem que fazer? Ele tem que somar os dois números. O resultado é um só, certo? Mas a gente tem que fazer 4 verificações. Se a pessoa escolheu o primeiro botão, então o programa vai somar os dois números que estão armazenados nas variáveis e vai apresentar o resultado nessa caixinha. Se a pessoa escolheu o segundo botão, a aplicação vai fazer a diferença entre os dois números e apresentar o resultado nessa caixinha aqui. A questão é essa: como fazemos para a aplicação verificar qual foi a opção, o botão selecionado pelo usuário? E a resposta está aqui, ó, usando a propriedade checked que eu acabei de falar para vocês. Nós vamos colocar um if verificando, mandando o programa verificar o valor da propriedade checked. Escrevi errado aqui. Checked igual a true. O que significa esse teste aqui? Programa. Se o botão RBT soma, não vou conseguir ver o formulário agora porque eu abri uma rotina de código e não terminei. Se o botão soma estiver com check de verdadeiro, quer dizer que ele foi o botão selecionado. Então, no caso, eu vou colocar para a aplicação o seguinte, olha, o resultado vai ser o primeiro número mais o segundo. Repare que eu estou usando as variáveis, porque elas estão recebendo os valores que foram digitados nas caixinhas. Certo? Else if rbt diferença.checked igual a true. Caso o botão da soma não tenha sido marcado, eu mando a aplicação verificar se o botão da diferença foi selecionado. Porque se esse foi escolhido pelo usuário, o resultado vai ser calculado assim, ó, V1 menos V2. E aí nós vamos fazer o teste para cada um dos botões. RBT, na ordem que nós colocamos lá, colocamos o de soma primeiro, a diferença depois, o da multiplicação depois. Errei de novo aqui. Nesse caso, se o botão da multiplicação for selecionado, o cálculo a ser feito e armazenado na variável resultado é o primeiro número vezes o segundo, else se divisão.checked foi igual a verdadeiro, o resultado será o primeiro número dividido pelo segundo. Ok? Então, nessa estrutura aqui, ó, nós estamos mandando a aplicação verificar se o primeiro botão foi selecionado. Se foi, ela vai fazer isso. Caso o primeiro botão não tenha sido selecionado, ela cai no else e faz o teste agora do segundo botão. Ou seja, independente de qual foi selecionado, ela vai conseguir identificar, através dessas estruturas ifs, aquele que o usuário marcou e executar a rotina que corresponde ao cálculo do resultado que a aplicação tem que mostrar. Tá ok? Fora dessa estrutura, o que nós vamos fazer? Na caixa chamada txt resultado, nós vamos pedir que a aplicação converta o valor da variável resultado para string e faça a exibição desse valor na referida caixa. Então, se a gente rodar agora aqui, ó, dá uma olhadinha. Opa, eu errei aqui. É V1 e V2, né? Distração aqui. V1 e V2. Vamos lá. Aplicação sendo executada. Vou fazer um teste aqui, ó.
15, 12. Vamos escolher aqui, por exemplo, a opção multiplicação. Olha o resultado aqui embaixo, 180. Se eu escolhesse a soma, mostrou aqui o 27. Se eu escolhesse, por exemplo, divisão, fez aqui a divisão, mostrou o resultado para a gente. Tá legal? Como complemento, vamos colocar também o botão para fazer a limpeza dos objetos, né, e dando ao usuário a opção de entrar com novos valores, fazer uma nova escolha. Então, vou colocar mais um botão aqui. Vou colocar aqui do lado, por exemplo. Vamos ver aqui, só para ele ficar do mesmo tamanho que o outro. Pronto. Ele ficou quase do tamanho da caixinha. Então, vamos diminuir o tamanho dessa caixinha só para ficar tudo alinhado certinho ali. Vamos mudar a cor da fonte. Vou colocar aqui com preta. Vamos mudar o nome desse botão. Vamos chamá-lo de BTN novo. É um novo cálculo, né? E o text dele, vamos colocar assim. Novo cálculo. Pode ser. Ver resultado. Novo cálculo. Tá bom? Mudar para a fonte 10 aqui. Conforme a gente tinha feito nos outros. Pronto. Então a ideia é, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai apagar o conteúdo das caixinhas de texto e ele vai desmarcar a opção selecionada aqui no Radio Button, no Group Box, né, em cima dos Radio Button. Como é que a gente faz isso? Vamos abrir o botão BTN novo aqui. Para limpar a caixinha de texto, já foi mostrado para vocês em outros vídeos. É só usar o nosso clear txt resultado .clear. Para desmarcar o Radio Button que foi selecionado, nós vamos usar a propriedade checked, a mesma que nós usamos para verificar se ele foi marcado ou não durante a execução da aplicação. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, para cada botão, RBT soma.checked recebe false. Basta que você atribua para cada um dos Radio Buttons o valor false. Tem que atribuir para a propriedade checked. Então, checked recebe false. Por que tem que atribuir para os 4? Porque você garante que, independente da opção, de qual tenha sido a opção que o usuário selecionou, todas vão ser desmarcadas. Certo? E aqui txt valor 1.focus, para que, além de fazer a limpeza das caixinhas de texto e desmarcar os botões de rádio, a aplicação já coloca o cursor aqui no text box, no primeiro text box, para que o usuário entre com novos dados. Então vamos gravar aqui, ó. Vamos fazer o teste agora. Aqui a nossa aplicação. Olha lá. 15. Se eu clicar na soma, ele marcou aqui o valor 27. Na diferença, menos 3, ok. Na multiplicação, 180. A divisão, 0.8. E se eu clicar no botão novo cálculo, vocês vão reparar que ele vai apagar o que eu digitei, o valor que ele calculou e a opção que foi selecionada. Já colocando o cursor aqui em cima. Ó. Pronto. É isso então. Até o próximo.